A imprensa resolveu perguntar sobre Bolsonaro para Donald Trump durante o encontro entre o presidente dos Estados Unidos e Lula. Só que a reação de Lula foi a melhor. São muitas caras e bocas do tipo: não, amigo, não. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, aquela cara de não acredito que você está perguntando isso, amigo. Amigo, tinha tanta coisa para falar, mas importante, você ressuscitou o Bolsonaro, inclusive ressuscitou mesmo, viu, Sofia? Porque essa entrevista que foi dada logo depois dessa reunião do Trump com com Lula na Malásia, foi uma entrevista para falar sobre tarifaças, sobre o que tinha sido dialogado entre eles. A gente precisa lembrar que o Donald Trump colocou sanções contra o Brasil. Algumas tarifações continuam na linha de 50%. Houve conversa por telefone, os Estados Unidos está sentindo a tarifação contra o Brasil. Eles deixaram de receber alguns produtos do tipo carne vermelha, carne branca e café. E o Trump chegou a brincar com o Lula que os estadunidenses estavam sentindo falta do café brasileiro. Isso em uma conversa por videoconferência, por telefone. Agora, pessoalmente, essa conversa parece que avançou um pouquinho. Só que, do nada, resolveram colocar, Sofia, o Bolsonaro nesse diálogo. Por quê? Porque se vendeu uma ideia de que o Trump colocou tarifaços contra o Brasil por causa do Bolsonaro e com a ajuda ali do Eduardo para como essas sanções seriam aplicadas. A gente precisa reforçar a todo momento. O Bolsonaro em nada é definitivo e nada significou para essas sanções. É uma justificativa furada. E aí o Trump ele responde, e a melhor forma da gente ver a resposta do Trump é com o recorte vendo o Lula ao lado. Sofia, é maravilhoso, eu adorei. Vou te pedir para soltar o vídeo e a gente comenta mais depois, por favor. Bora lá. In Russia and Ukraine. Mr. President, is Bolsonaro going to be a politician? Mr. President. Are you talking with What are Bolsonaro? you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda He's today? gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but, he's gone through a lot. Is this on the agenda He's today? gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have Então, Sofia, a cara de Lula é melhor do tipo, sério mesmo, vocês estão falando isso, vocês estão perguntando do Bolsonaro, cara. E uma coisa, né? O Trump ele fala, eu sempre achei que ele era uma pessoa direita, mas ele está passando por muita coisa. Ele não se mete sobre mérito de certo ou errado no julgamento do brasileiro. Ele fala que que ele gosta, né? Sempre achou que era uma pessoa boa e está passando por muita coisa. Ponto, morreu aí perguntaram, né? E ele estava na agenda hoje, não é da sua conta. É uma resposta curta e grossa ali para a imprensa, não é da sua conta. Eu não gostaria de ser a pessoa que fez essa pergunta, não, mas é interessante porque as pessoas da extrema-direita, Sofia, sempre acreditaram que o Trump ia sustentar uma ideia de vamos punir o Brasil para Bolsonaro ficar livre. E foi por isso que o Eduardo abandonou seu cargo aqui no Brasil, deixou de ser deputado. Na verdade, mentira, né? Ele continua sendo deputado virtual, porque ele ainda não foi cassado, né? Ainda tem verbas de gabinete indo para o Eduardo. Ele não foi cassado ainda, a gente sempre precisa lembrar disso, porque é um absurdo. Mas ele abandonou o cargo, foi morar nos Estados Unidos, desde abril ele está lá, lutando contra o Brasil. E é realmente lutando contra o Brasil. A gente pode agradecer ao Bolsonaro, o Eduardo, por muitas coisas,
Inclusive, a gente tem que agradecer a fragmentação dentro do próprio PL, a popularidade do presidente Lula ter crescido bastante pela defesa do Brasil, soberania do Brasil. A gente precisa continuar agradecendo porque ele mostra as inconsistências dentro do próprio partido do pensamento da direita, da extrema-direita. O pensamento não é defender o Brasil, não é defender os empresários, é defender o papai, apenas. Trump defende meu pai. E ele continua com essa ofensiva, tá, Sofia? Eu vou te pedir para trazer o tweet dele. Tem muita coisa nesse tweet, eu ia utilizar um outro termo, mas eu vou tentar ser profissional. E aí esse tweet dele é sensacional. Ele fala: precisamos aprender a diferenciar narrativa de realidade, jornalismo de assessoria. Vocês acham que é minimamente crível atrelar a vitória a um regime de exceção sendo publicamente humilhado? Um regime de exceção que há poucos meses atrás agia sem prestar contas a ninguém, sem qualquer consequência sobre seus atos. Ele está falando de quê, gente? Eu fiquei confusa, até porque a gente tem todas as publicações do presidente, até de gastos, no portal da transparência. Fico com medo do que ele está falando. Ele está falando de regime de exceção, o fato do Bolsonaro ser preso, ser condenado. A gente também tem tudo isso publicado, a gente tem as sentenças, a gente tem os pontos do julgamento dele publicados disponíveis. Fico com medo do que ele chama de realidade, porque o Eduardo ele criou uma realidade paralela. Mas tudo bem, ele fala aqui, né, que a foto com o Donald Trump seria uma vitória se esse fosse um governo alinhado à direita. No caso do Lula, é um símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter à força inequívoca do presidente Trump, a quem Lula odeia e chama de nova cara do neonazifascismo. Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele estar obrigado a implorar por reunião e ter que tirar foto com Maduro e ainda sendo obrigado a prestar satisfação dos seus atos e obrigado a falar do seu rival ex-presidente. Já imaginou isso? E a gente precisa lembrar que isso é um delírio, porque é tudo que a extrema-direita faz hoje é mimimi, é chorar. Eu vou te pedir para descer mais um pouquinho, Sofia, para mostrar nessa foto do Trump com o Eduardo, porque dentro do próprio PL, dentro da extrema-direita, o encontro do Trump com o Lula foi tido como uma derrota para a direita, uma derrota para o Bolsonaro. E não tem como ser visto de uma forma diferente, porque a gente precisa lembrar que o tarifaço se tornou um tarifinho, mas ainda assim teve um impacto nos trabalhadores, nos produtores brasileiros, produtores que apoiavam o Bolsonaro até dia desses. E a gente hoje tem esses produtores recebendo subsídio, ajuda, fomento, e a popularidade do Lula só vem crescendo com a defesa da soberania brasileira. O Brasil sempre teve acordos e relações comerciais com os Estados Unidos, independente do governo. Inclusive, o Trump antes continuou tendo relações com o Brasil. E essa ideia de que o Trump ele só faz aliança com gente de direita, gente, o Trump, por exemplo, sempre manteve acordos com a Rússia, inclusive em momentos que o Putin estava extremamente a lá guerra, né, fria de argumentação com os Estados Unidos. Os Se Estados bem que a Unidos têm Rússia relação não com a é de China, esquerda, né? O não é Putin de não é o esquerda. líder de esquerda, o Putin é um líder de direita. Exatamente, mas eles vendem como se fosse o oposto dos Estados Unidos. Eles falam da China, inclusive, e os Estados Unidos sempre teve acordos com a China. Então, isso não existe. Essa ideia de que os Estados Unidos só faz acordo com quem tem um regime político alinhado ao seu é mentira. O que os Estados Unidos querem é lucrar. E, às vezes, eles não querem justamente fazer o que eles precisam fazer quando tem um líder mais à esquerda, que é negociar tarifas, que é ceder em alguma transação. Isso eles não querem fazer. E eles querem, inclusive, que alguém abaixe a cabeça e diga I love you, Trump, como o Bolsonaro faz, e não é o caso do Lula. Se ele quiser terras raras, ele vai ter que negociar, ele vai ter que pagar por isso. E aí é um que a gente precisa ficar de olho, né, Sofia? É sobre o que o Brasil vai trocar, o que o Brasil vai vender e o que está sendo negociado nessas reuniões. São as terras raras, são os metais preciosos, é o que o Brasil está nesse momento, negociando para ter abertura junto aos Estados Unidos,
para diminuir tarifaços, até porque uma outra coisa que pouca gente está falando, só para a gente finalizar, Sophie, é o seguinte: o Brasil está, inclusive, com estudos ainda em andamento sobre quebrar patente de farmacêuticas estadunidenses. E isso significa falar que os Estados Unidos vai perder, que as farmacêuticas estadunidenses vão perder bilhões. Isso é um impacto muito grande se a gente tiver a quebra de patente. Os Estados Unidos não têm interesse nisso. O Brasil tem como lutar contra os Estados Unidos. A gente tem outras relações. A gente parou de exportar carne para os Estados Unidos, o faturamento de carne, a exportação de carne brasileira continuou imensa porque a gente distribuiu para outros países. Essas relações elas continuam. Então, a gente precisa entender que a gente não está perdendo em nada, em deixando de ter relação com os Estados Unidos. Mas sempre é interessante que tenha. Ninguém precisa ser inimigo dos Estados Unidos. O delírio, na verdade, que Eduardo Bolsonaro chama de delírio, é a sua própria cabeça, gente. Só ele está delirando nessa história toda. E, lógico, ele não vai admitir que ele perdeu, né? Pois é, o Eduardo não vai admitir que perdeu, assim como ele não vai admitir algo que a gente e muito mais gente, não só nós aqui no Meteoro, mas praticamente todo mundo que presta atenção no que estava acontecendo, vem dizendo há tempos. O Trump nunca ligou para o Bolsonaro. Não quer dizer que o Trump seja amiguinho do Lula ou seja amiguinho do Brasil ou tenha qualquer interesse em nos beneficiar de forma alguma. Não, o Trump ele quer o benefício dele próprio. Ele passa por cima do país dele, do país dos outros, de quem for que seja, para garantir o seu interesse e o interesse dos seus aliados. Ponto. Ele não liga nem para o próprio país, quem dirá pro Bolsonaro. Então, assim, esquece. O Trump ele sempre teve seus próprios interesses em mente e o Bolsonaro foi só uma narrativa útil, né? Era útil para ele narrativamente dizer que estavam lutando pela liberdade do Bolsonaro, quando na verdade eles estavam preocupados com terras raras, com desarticular BRICS, com interesses das gigantes da tecnologia e tudo mais. Agora, dito isso, o fato disso estar sendo ruim para a extrema-direita brasileira não quer dizer que isso seja bom para o Brasil. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do que for negociado e dependendo do que o Brasil aceitar entregar para retirar as sanções, o tarifaço, a gente pode sair perdendo. A gente pode sair perdendo. Trump defender o Bolsonaro não é o único cenário ruim que pode sair. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ficar com o pé atrás, sabe? Tem que ficar ter muita calma nessa negociação, cobrar do governo Lula que ele tenha os interesses dos brasileiros em primeiro lugar, porque só garantir que o Trump não vai agir para defender o Bolsonaro não é necessariamente uma vitória. O Trump agir para defender o Bolsonaro seria uma derrota. Mas ele não agir não é automaticamente uma vitória. E terras raras, Big Tech, defender o interesse das Big Techs, se o Trump conseguir fazer isso, pode ser ruim pra gente. Fazer a gente entregar as terras raras por preço de banana, pode ser ruim pra gente. Então tem muitos jeitos que isso pode acabar mal, mesmo que o Trump ferre o Bolsonaro. Então a gente tem que ficar de olho. É isso, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente... Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias pra vocês aqui no Plantão do Meteoro.